Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado, tinha casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia, um homem faz besteira e se desgraça. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha a obrigação de trabalhar para os outros. Naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amassar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era a sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhes tomavam uma parte dos seus ossos? Fazia até nojo pessoas importantes ocuparem com semelhantes porcarias. Vidas Secas, Graciliano Ramos. E mais do que isso também, né? Eu sinto que muitas vezes a gente... quando eu começo minha transição e me aproximo de debates feministas, por exemplo, né? Eu comecei a ficar chocada ao quanto, sabe, minha prateleira era muito homens, né? Eram muitos autores homens, apenas homens, né? E as minhas grandes referências, homens, né? E aí eu estava na metade do doutorado ali, eu tentei inclusive abandonar meu doutorado e mudar meu projeto de estudos, porque eu não queria mais estudar James Joyce, queria estudar alguma autora, né, se possível alguma autora travesti, mas não consegui mudar, não consegui me forjar uma pensadora de outra obra, né, que conseguisse fazer ali uma tese naquele tempo que me sobrava. E aí tentei um momento, foi também um momento mais desesperado, de eu vou atacar o Joyce, então, mostrar que ele era um machista, misógino, cuzão, e não consegui, né? A obra dele é muito escorregadia, sabe? Era interessante que dentro do Ulisses tem muitos momentos machistas, mas às vezes parece que o narrador tá tirando o saco do machismo dos seus personagens, né? Tá meio que escancarando esse comportamento absurdo, né, escroto deles, e tá tirando um sarro disso, assim, e eu sinto isso às vezes no Machado de Assis também, né? Duas figuras que de alguma forma estão ali escancarando esse comportamento masculino mais tóxico, mais problemático, né? E deixando pra gente, o que a gente vai fazer com isso que está sendo mostrado ali? A gente, né, o Dom Casmurro é um caso muito típico, né? Que aí, durante muito tempo, durante 50 anos da publicação, ninguém cogitou que a Capitu podia não ter traído o Bento Santiago, estavam discutindo se foi a primeira vez ou se ela já era uma pecadora, uma adúltera contumaz, né? A partir dos anos 50 começa esse tribunal de se traiu ou não traiu, e tem um momento que o Silviano Santiago vai colocar uma hipótese muito interessante, que é, esse livro não é sobre se Capitu traiu ou não traiu, a gente não tem como definir isso, né? Esse livro é um estudo sobre o ciúme, e na minha leitura, o que ele está querendo dizer é, esse livro é sobre como homens se comportam quando eles desconfiam das suas companheiras, o que eles são capazes de fazer, e aí o livro se torna outro livro, né? Não se torna um livro sobre Capitu, mas sobre o que um homem é capaz de fazer quando ele desconfia da sua companheira. Então, a gente vai ter ali o Bento Santiago, né, e é importante falar Bento Santiago e não Bentinho, né, deixar de infantilizar o homem adulto, né, para ele pensando em matar a esposa, matar o filho, matar a si próprio depois, né, então todo o absurdo, né, toda a segregação que ele impõe à esposa por acreditar que ela tinha sido adúltera, né, então todo o absurdo que ele impõe ao próprio filho por acreditar que talvez fosse filho do amigo e não dele. Então, ou seja, uma coisa brutal, né? E aí é interessante, uma coisa que eu coloquei lá, eu fiz um artigo uma vez e coloquei uma reflexão sobre essa frase do Silviano Santiago, de não é possível dizer se Capitu traiu ou não traiu, né? Que é importante que a gente diga que se não há provas, né, de que alguém cometeu algum crime,
algo, então essa pessoa deve ser considerada inocente, né? Então a gente vive numa sociedade que defende que se você não tem provas contra você, então você deve ser considerado inocente. Sobretudo num país que tem se notabilizado por matar mulheres com base em desconfiança de marido, ou de namorado, ou de ex-companheiro. Né? Então, ou seja, a gente tem muitas obras na literatura falando sobre homens que mataram suas companheiras por ciúmes ou não, né? Desde Shakespeare lá, né? com Otelo, mas aqui na literatura brasileira tem um monte também, quando não mata, quase mata, né? A gente tem lá o Paulo Honório, né? no São Bernardo, né? Fazendo a Madalena ficar louca e se suicidar. A gente tem o começo dos Zé Lins do Rego, lá o Menino de Engenho, em que começa com o pai da criança matando a própria esposa porque acredita que ela foi adúltera. Então a gente tem um monte, assim, dá para fazer um ranking, inclusive, de quantos feminicídios aconteceram na nossa literatura, né? Brutais, muitas vezes. Né? E aí, ou seja, é importante nesse ponto, né, considerando essa cultura, dizer que se não há provas contra a Capitu, ela não traiu. Né? Ela não é uma adúltera se não há provas contumazes disso. Né? Então, esse livro do Machado é muito inesperado nesse sentido. E mostra o como é preciso, né, que uma crítica literária feminista, antirracista, LGBTQIA+, não deve apenas se pautar por visibilizar autorias dissidentes, né, autorias que não seguem a hegemonia. É preciso que a gente dispute essa hegemonia também, dispute essas obras do nosso cânone, essas obras clássicas. É preciso que a gente meta o dedo ali, o bedelho ali, e ressignifique essas obras, que a gente se aproprie delas. A gente tem muita coisa a aprender com elas, mesmo elas sendo muito problemáticas. Né? Então, o fato de serem problemáticas não deve fazer com que a gente pegue essas obras e jogue na lata do lixo. Assim, eu sempre penso nisso quando vejo, por exemplo, o Silvio Almeida dizendo que não dá para compreender o Brasil sem o Casagrande Senzala do Gilberto Freire. Né? Não importa o quão podre foi o Gilberto Freire, o quão problemáticas foram as suas reflexões, não dá para a gente entender o país em que a gente vive se a gente não conhece essa obra. Né? E aí dá para expandir esse raciocínio para outros tantos autores. É preciso que a gente dispute essas obras. Né? Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca, encheu a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar a força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sim, a Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os como molambos. O menino mais velho, passada a vestigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abria os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto deles. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto. A casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapera, alcançou o terreno do fundo, viu um barreiro vazio. Um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras umas braçadas de madeira meio roída pelo cupim, arrancou touceiras da macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto,
Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas. Foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endodecia a gente. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de enxofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O teu encanto, se lá podes tranquilar, teu rebanho tá pronto, de todo o amor que eu tenho. Metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo eu. Se queres partir e ir embora, e olha da onde estiver, eu vou te mostrar que tô pronto, me colhar maduro do pega. Pra pegar a sua mão, meu amor, o meu beijo. Só quem ama e é feliz vai dizer. Que maluco pra mim é só quem é o amor. Ou é feliz da noite de amor, ou é do mar. No ar, nos sabores, nas cores da janela, flores da favela, tudo é. Como é meu povo? De maluco pra neguinha que é só minha e é o amor. Vou dar um beijo ao meu lado e o açúcar. Oh, 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 barapapapá. Diga aí. Barapapapá. Minha alma da vida, sorrindo e fazendo eu. Se queres partir e ir embora, e o meu corpo ao seu lado, só de manhã, e uma brigando na areia, igual a você e eu. Olha o ouro. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.